Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Instabilidade patelofemoral, como eu trato. Eu sou o Dr. Ricardo Gobi e vou conversar com os doutores Luiz Felipe Murlin Ambra, Luiz Eduardo Passarelli Tírico e Vitor Barion Castro de Pádua, todos de diferentes escolas, então vai ser interessante comparar as experiências. E seguindo esse tema, como eu trato, a gente vai fazer perguntas práticas aí do dia a dia e ver a experiência pessoal de cada um de vocês, tá? Primeira pergunta, sendo bem objetivo, só para esquentar, uma pergunta manjada, mas eu acho que é interessante saber aí como que isso está andando, é como você trata uma primoluxação de patela sem lesão condral, sem corpo livre, nem nada disso. Vou começar com o Luiz Felipe, e depois a gente passa para os outros. Bom, Bob, na primoluxação, eu já gosto de fazer a, a investigação de toda a avaliação anatômica do paciente. Do ponto de vista prático, é avaliar principalmente os estigmas, né, deformidades anatômicas, altura patelar, o TAGT, ângulo Q, valgismo, rotações. E baseado nisso, se eu tenho critérios de estigmas como baixa idade, TAGT aumentado, patela alta, pelo menos mais de 3 critérios, eu já penso, mesmo na primoluxação, em fazer uma abordagem. Eu não espero a segunda luxação. Se eu tenho um paciente com pouca deformidade e aí sim eu trato conservador, e aí o conservador, como eu faço? Eu imobilizo por um curto período, ou não imobilizo, fazendo Swan Jones, o menor tempo possível para evitar a atrofia do quadríceps, e inicio já com fisioterapia o mais precoce possível, mantendo, tirando a carga só no período de dor. Então, mais ou menos aí, tratamento conservador para pacientes com baixo estigma, tratamento já cirúrgico para pacientes com alto estigma, e conservador, basicamente, período curto de mobilização e sem carga. Interessante. Quando tem os estigmas, os fatores maiores aí para instabilidade associados, e você decide pelo tratamento cirúrgico, você já faz a correção faz o realinhamento ósseo, por exemplo, procedimentos associados junto com o tratamento da instabilidade, ou não? Como que funciona isso? Sim, se eu indico tratamento cirúrgico, eu não faço reparo, a não ser que seja uma avulsão óssea, e normalmente já faço a reconstrução, e para mim o tipo de cirurgia não muda também no agudo ou no crônico. Basicamente, eu abordo as mesmas deformidades e as mesmas correções anatômicas que eu abordaria se fosse um paciente com 2, 3 luxações. Vitor, como é que é a sua experiência? Olá a todos, obrigado pelo convite. Se não tiver nenhum fragmento ósseo achocondral solto ali, meu primeiro episódio eu trato conservador, independente se tem alguns fatores ali que contribuem para a luxação. Mobilizo da mesma maneira que o Pinda falou, curto período de tempo com brace e depois uma fisioterapia. Então, a partir do segundo ou terceiro episódio que eu vou indicar o tratamento cirúrgico, eu abordo de forma conservadora a primoluxação. Você parte também para as indicações de procedimentos associados já na primeira cirurgia que você faz, ou você faz algum tipo de escalonamento, sempre faz uma cirurgia mais simples e depois parte para a correção das deformidades, ou não? Não, se já tem mais de 2 ou 3 episódios, eu vou indicar tratamento cirúrgico, já vou corrigir, mas depois a gente pode entrar na questão de quais fatores eu indico correção ou não, porque eu já tenho mudado um pouco aqueles fatores que eu trato ou aqueles fatores que eu não trato junto com o tratamento da instabilidade. Mas Perfeito. Quando vai operar, já vou para tratar assim. Ok. Tírico? Obrigado pelo convite novamente. Olá a todos. É o seguinte,
Quando a gente vai ver literatura, né, antigamente a gente tendia a tratar, como o Vitor falou, conservador, os primeiros casos e tudo. Mas, entretanto, alguns pacientes evoluem, na realidade, com uma chance de reluxação maior, e esses pacientes, às vezes, por mais que eles não luxem a patela, eles têm instabilidades residuais que levam a lesões condrais e artrose femoropatelar no futuro. A gente sabe que a chance de recidiva ela é maior em crianças, né, quase 3 vezes mais, maior em mulheres entre 10 e 17 anos, e tem trabalhos que mostram até 70% de casos de recidiva na primoluxação com displasia troclear. Tem um trabalho interessante que foi publicado na KSSTA em 2014, o primeiro autor é o Balkarek, que ele avaliou 40 recidivas em 2 anos de luxação, de primoluxação patelar, e ele determinou alguns scores. Então, tem alguns fatores que eu levo em conta no consultório, que é como o Luiz Felipe falou, que nos levam a crer que vai ter uma primoluxação, vai ter outra luxação, recidiva da luxação, uma delas é a idade menor ou igual a 16 anos, instabilidade se ela é bilateral ou não, se tem presença de displasia de tróclea, se tem uma altura patelar acima de 1,2 no Caton de Champs, se tem um TAGT acima, maior ou igual a 16 milímetros, e se tem um tilt patelar acima de 20 graus. Cada um desses parâmetros tem um ponto, você ganha um ponto, e o que esse trabalho mostrou é que se você tiver uma pontuação de maior ou igual a 4 pontos, teoricamente você tem um odds ratio de 4,88 de ter uma nova luxação no futuro. Então, nesses casos, você tenderia a tratar cirurgicamente. Então, como o Luiz Felipe falou, 3 ou mais fatores associados, a gente tende a tratar novamente. Eu tendo a ser um pouco mais agressivo num primeiro momento, principalmente se o paciente tem algum desses fatores associados, e na pergunta, né, se vai corrigir tudo ou não, sim. A minha ideia sempre é corrigir tudo para que você possa evitar uma luxação. Que o problema da luxação patelar é sempre a lesão condral e a artrose femoropatelar no futuro. Então, essa, teoricamente, é a minha linha de abordagem. No geral, o que a gente costuma ver em relação a essa questão é que algumas pessoas realmente optam por tratar conservador como primeira linha de tratamento, e quem indica tratamento cirúrgico tem ido por um caminho meio de estratificação de risco, como vocês pontuaram, né? Em geral, a gente sempre faz a reconstrução do patelo-femoral medial, né? Como o Felipe falou, o reparo é possível, mas acho que não é a preferência da maior parte dos cirurgiões. Então, eu queria passar entre vocês rapidamente qual a sua técnica em termos de enxerto ou alguma variação técnica que eventualmente vocês prefiram, e por que, de forma rápida e objetiva, da reconstrução do patelo-femoral medial. Vamos começar com o tírico, agora a gente faz invertido. Então, a minha indicação de enxerto vai depender se eu vou abordar ou não a tuberosidade anterior da tíbia. Então, se eu vou fazer só a reconstrução do patelo-femoral medial isolada, geralmente eu uso o tendão quadricipital. Então, pego uma fita do tendão quadricipital, esteticamente é uma incisão menor, principalmente em meninas, e aí a gente faz o rebatimento e fixação com âncora no fêmur. Ou em homens, e se eu vou abordar a tuberosidade anterior da tíbia, geralmente eu uso o grácio, que aí eu já tiro embaixo e faço a reconstrução, geralmente com âncora na patela e um parafuso no fêmur. Vitor? Eu uso, na maioria dos casos, o grácio, raras vezes o semitendino, quando o paciente é um pouco mais forte ou maior. Eu não uso âncora na patela, eu faço 2 túneis na cortical anterior da patela, passo a cavaleiro, é uma cortical mais forte. No começo eu fazia 4 túneis, aquele túnel medial e que sai anterior. Eu já faço só 2 túneis anteriores e parafuso no fêmur. Então é o grácio na maioria dos casos, e salvo alguns pacientes maiores, o semitendino. Mas não fixa na patela, só faz a Não, passagem pelo... você faz 2 túneis e passa ele a cavaleiro. Aí você puxa e consegue até corrigir um pouco o tilt que você acaba baixando. E um Perfeito. parafuso no fêmur. Felipe? Bom, de enxerto eu uso como rotina o quadríceps. Eu só não uso quadríceps quando eu faço alongamento do quadríceps. Eu utilizo uma fita mais medial e superficial, só a parte superficial do tendão e rebatendo, sem fixação na patela e com fixação com uma âncora no fêmur. As vantagens que eu acho é o menor número o menor custo, né? Você tem apenas a fixação com uma âncora. Se eu preciso fazer um avanço
do vasto medial, eu já estou exatamente na mesma incisão, e também acho que esteticamente, como você falou, eu acho que é uma boa incisão, porque eu acabo fazendo só 2 incisões ali no tendão e na inserção, e aí tá em pacientes pequenos, a gente consegue fazer com uma inserção única, já a fixação no epicôndilo e a retirada do enxerto. Então, normalmente por isso que é a minha opção. Bom, isso acho que é só para dar como exemplo, né? Mas existem várias opções, vários enxertos possíveis, e a gente sabe que isso não é o mais importante realmente é fazer a reconstrução da forma anatômica e corrigir as outras alterações anatômicas associadas quando necessário, né? Então, nessa linha de indicar uma outra correção, além da reconstrução do patelo femoral medial na instabilidade patelar, eu queria saber qual que é o procedimento associado mais realizado por vocês e talvez neste momento fazer uma ponderação se existe alguma indicação, talvez diferente daquela, vamos dizer assim, dos limites ali, de indicação para os procedimentos tradicionais aí da escola francesa, ou que a gente considera tradicional, que vocês mudam e em que situações mudam, e qual seria esse valor diferente que vocês consideram na experiência de vocês. Vou começar com o Vitor agora. Bom, Gabi, a displasia que eu mais trato é a patela alta. Teve um estudo publicado lá da França, que acho que tem mais de 200 pacientes que eles fizeram o patelo-femoral isolado em instabilidade femoropatelar e mostraram que o fator que, em alguns casos, teve uma nova luxação foi a patela alta e pouco a TAGT isolado. Então, se o paciente tem só uma TAGT ali próximo de 20, um pouco mais que 20, e não tem outros fatores, eu acabo não fazendo nada, acabo só fazendo patelo-femoral medial. Agora, quando tem uma patela alta, acima de 1,2, eu gosto de associar aquela classificação do de Jour, que é da ressonância em extensão, que é do engagement, quando a patela está para cima da tróclea em extensão, você vê na ressonância que ela está para cima, eu associo esses 2 fatores, então esse é o fator que eu mais corrijo, é a patela alta. A displasia da tróclea, a trocloplastia, alguns casos eu indico de forma primária, quando a displasia tipo D e tem aquele sinal do J bem forte, senão normalmente em caso já de revisão, mas em alguns casos primários, quando é caso D. Então é a patela alta que eu mais trato associado, e se o paciente tem a patela alta, a gente sabe que quando a gente abaixa ela, você já acaba medializando um pouco. Então eu me preocupo muito mais com a altura do que com a TAGT aumentada. Tá, indica com Caton deixamos acima de 1,2 e seu objetivo é trazer a altura patelar para qual índice? Para 1, eu quero fazer próximo de 1 ali, mas só 1,2 no limite, eu gosto de ver a ressonância. Porque tem alguns pacientes que você vê no raio-x está 1,2 ali, está no limite, mas você vai ver aquele sinal do engagement, ela está bem localizada, eu não abaixo. Mas se ela tiver naquela ressonância, que é o sinal do engagement, ela está para cima da tróclea, e tem tem uma proporção de 0,4, 0,4,5, que é muito interessante quando você vê essa imagem na ressonância, você vê que a patela está fora da tróclea, ela precisa descer para encaixar. Então, nesses casos, eu acabo... Você usa o engagement ali, a sobreposição da cartilagem do patela e da tróclea, para te ajudar nos casos limítrofes de patela alta, certo? Exatamente. Em geral, se a patela é muito mais alta, você acaba indicando o abaixamento. sem olhar tanto para esse engagement, né? Perfeito. Felipe? Bom, Gob, eu na avaliação do paciente, algo que eu dou muita importância é para o sinal do J. Então, o sinal do J, para mim, já é mais ou menos uma indicação de fazer uma osteotomia da TAT. Aí, a partir do momento que o paciente tem um sinal do J, na minha opinião, tem 3 fatores que mais influenciam nisso, que seria a altura patelar, como o Vitor falou, o TAGT e a displasia da troca, principalmente o bump. Então, quando o paciente tem o sinal do J, a minha tendência é principalmente fazer a osteotomia da TAT. Mesmo que ele não tenha um TAGT muito elevado, não precisa ter um TAGT de 20, um TAGT de 17, já para mim é uma indicação. Se o paciente às vezes tem até um TAGT de 15, 16, mas tem uma lesão condral, lateral ou distal da patela, eu também tendo a fazer a osteotomia da TAT. E então, nesses pacientes, eu preciso. Em relação à osteotomia da TAT, a minha preferência normalmente é, se tem lesão
condral ou se tem ali uma dor, uma sobrecarga patelofemoral, eu tenho uma tendência a fazer Fulkerson, sempre anteriorizar pelo menos 1 centímetro. E se tem lesão, e se não tem nenhuma lesão da tróclea, aí eu faço só a medialização, o MC-Trilar mesmo. Então, eu levo esses fatores em consideração e não exatamente os números de o Caton de 1.2. E em relação à altura patelar, eu também gosto de olhar bastante o sinal do engajamento na patela, que eu acho que esse fator é muito importante, porque o que pode levar uma patela alta são 2 fatores. Realmente a patela ser alta ou a tróclea às vezes ser curta pela displasia. Então, se às vezes ela tem um Caton um pouco mais alto, mas a gente vê já um sinal de engajamento na ressonância, em extensão, isso não me preocupa. Mas quando você vê aquela patela bem em extensão, apoiada basicamente na cortical anterior do fêmur e sem nenhum contato troclear, esses pacientes também eu prefiro o abaixamento. Boa. Tírico? Eu acho que o Felipe e o Vitor pontuaram bem, né? O fator que eu mais associo na reconstrução é a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia, e eu geralmente utilizo um Caton de 1.2, mas o sinal do engajamento, e o que o Felipe pontuou é muito importante, né? O sinal do J é um sinal que a gente olha muito, porque isso demonstra que realmente você tem uma estabilidade superior justamente por múltiplos outros fatores, não por medidas isoladas. Por exemplo, o TAGT, né? Convencionou-se que o TAGT mais acima de 20 é uma medida que, teoricamente, você deveria fazer a tuberosidade, mexer na tuberosidade anterior da tíbia. Entretanto, o TAGT é uma medida em milímetros que mede uma deformidade em graus, que é o ângulo Q. Isso muda de acordo com a altura do paciente e tudo. Então, o tratamento individualizado em relação ao sinal do J, engajamento patelar, ele, na minha opinião, ele é mais importante do que uma medida específica em si. E muitas vezes a gente pode associar também a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia de medialização para correção do sinal de um J, propriamente dito, ou de uma displasia inicial leve do tipo A ou do tipo B, só teoricamente ressecando o bump superior ali no tipo B e você fazendo a medialização da tíbia, da tuberosidade anterior da tíbia para corrigir a displasia patelar ou para tentar ajudar na displasia patelar. Eu opto geralmente por uma osteotomia de Fulkerson e eu gosto de uma osteotomia porque é uma osteotomia que eu consigo graduar o quanto eu vou medializar e o quanto eu vou anteriorizar de acordo com a inclinação da minha osteotomia. Então, se eu quero só medializar, eu faço uma osteotomia mais plana. Se eu quero anteriorizar, eu faço uma osteotomia mais vertical. Então, eu consigo graduar o quanto eu vou anteriorizar, medializar e distalizar essa osteotomia, né? Além disso, na hora que você distaliza, você tem que tomar cuidado, principalmente se for fazer um trilar, que muitas vezes você pode jogar a tuberosidade anterior da tíbia para posterior e aumentar a pressão femoropatelar. Então, nesses casos, na hora que você distaliza, por exemplo, 1 centímetro, eu gosto de anteriorizar um pouquinho para que você não aumente, na realidade, a carga em cima da articulação femoropatelar. Ótimo. Eu acho que todos nós começamos a indicar nos procedimentos no tratamento da instabilidade patelar seguindo aquelas regrinhas numéricas, né? Mas de limites aí do Caton Deschamps, do TAGT, por exemplo. Mas eu acho que todos nós vamos desenvolvendo, talvez, situações em que a gente começa a perceber que existe alguma questão clínica, que às vezes o paciente precisa de um pouco a mais, né, talvez, né, e vocês colocaram muito bem que uma das formas de avaliar isso realmente pode ser o sinal do J, porque a gente sabe que só um ligamento isolado patelofemoral medial muitas vezes não segura, não é suficiente ou pode afrouxar e falhar se tiver um trilhamento patelar muito alterado, né? Então isso realmente acho que é importante e eu sei que, por exemplo, a Escola Paulista, o Felipe, o Kaká já publicaram trabalhos aí com ótimos resultados de realinhamento também, usando indicações até abaixo do TAGT de 20 milímetros, o que é bastante interessante. Acho que vale a pena ficar de olho na magnitude ou no grau de displasia, no grau de alteração do trilhamento da patela com o fêmur, para pensar também em situações de correção associada. Tírico, eu vou aproveitar aqui e perguntar sua experiência aí com tratamento de lesão condral. Quando que você
fala para a gente um pouquinho rapidamente como que é a sua indicação para tratar as lesões condrais numa instabilidade patelar. Quando que você considera só regularizar, tirar um corpo livre, ou quando você acha que realmente precisa de um gesto cirúrgico para reparo da cartilagem numa luxação de patela? Ótima pergunta, né, Gomes? Acho que esse é um tema vasto que vale um outro podcast aqui, que é tratamento de lesão condral na patela para instabilidade femoro-patelar. Mas geralmente, em linhas gerais, a gente tem nas luxações agudas uma lesão condral mais comum na porção inferomedial da patela ou, eventualmente, na porção do côndilo femoral lateral. Menos comum, mais comum na patela, mas porção do côndilo femoral lateral na área de cara, às vezes na tróclea lateral, dependendo do grau de flexão que foi a luxação. E quando a lesão condral é mais na faceta lateral da patela, geralmente está relacionada à instabilidade mais crônica. E aí você tem, na realidade, a patela mais lateralizada, com tilt aumentado, e você começa a machucar a cartilagem lateral da patela. Geralmente, as lesões são pequenas na região, nas luxações agudas e inferomedial da patela. E essas lesões, geralmente, a gente só desbrida. A gente não tem um tratamento. Quando a lesão passa a ser mais ou menos 1 centímetro quadrado, 1,5 centímetro quadrado, que pega uma porção da faceta medial da patela um pouco maior, se você tem um fragmento livre com algum fragmento ósseo junto, eu tendo a fixar esses fragmentos. E se você, na realidade, é um fragmento puramente condral, uma lesão condral que perdeu ali e não é passível de fixação, eu tendo a só desbridar ou eventualmente fazer algum outro tipo de reparo, seja ele uma membrana, geralmente, ou eu não gosto muito de mosaico na patela. O Moisés tem um trabalho, publicou mosaico na patela com os melhores resultados na faceta medial e com um plug único. Então, talvez essa, teoricamente, seria uma indicação de fazer o transplante osteocondral autólogo na patela. Nas lesões do côndilo femoral, se as lesões são pequenas, geralmente eu associo um transplante osteocondral autólogo, e se as lesões são maiores, geralmente eu faço ou com membrana ou com transplante osteocondral fresco. E na faceta lateral da patela, invariavelmente eu associo uma osteotomia de anteriorização e medialização da TAT para descompressão da faceta lateral. Tem um trabalho do Fulkerson, que as lesões laterais e as lesões do polo inferior da patela, você só anteriorizando a tuberosidade anterior da tíbia, você já diminui em torno de 50% a 60% essas lesões, sem fazer nada para a cartilagem, nas lesões laterais e inferiores. Então, eu tenderia a associar uma osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia, e se a lesão for maior que 1 centímetro quadrado, tender a fazer algum tratamento com membrana, geralmente, que eu gosto mais na patela. Essa mais ou menos seria mais ou menos o panorama. Alguém quer acrescentar alguma coisa na questão de lesão condral? Acho que o Tito resumiu bem ali. Eu queria até perguntar para ele, quando que eu posso fazer uma pergunta, Gob, até para continuar, Claro, né? claro. Às vezes você pega o paciente que tem ali essa lesão da cartilagem, né? E às vezes não tem tanta dor. Quando que você indica aí para o paciente já fazer algum procedimento nessa lesão? Numa situação crônica, você diz? É isso, uma situação mais crônica. É difícil, viu, Vitor? Boa pergunta. A lesão tem que ser uma lesão completa e que tenha lesão completa condral e que tenha edema do osso subcondral. Então, que você vê realmente que tem uma sobrecarga mecânica ali, e geralmente eu entro com tratamento conservador. Então, melhora do trekking, melhora a musculatura, melhora da cadência entre quadril e joelho. Geralmente eu faço um teste biomecânico para ver como é que está agachamento, que tipo de esporte está fazendo, ver se não está fazendo valgo dinâmico na flexão do joelho, que muitas vezes aumenta o ângulo T e se leva a uma sobrecarga lateral da patela. Então, se tudo isso está corrigido, o paciente continua assintomático, às vezes a gente vê até um alongamento da faceta lateral da patela. Então, aí, nesses casos, na falha do tratamento conservador, que tem lesões completas com o edema do osso subcondral, é que a gente tende a tratar esses casos. Mas, geralmente, o tratamento conservador ali, ele evolui geralmente bem. Legal. Perfeito. Estamos caminhando para o final aqui. É uma última pergunta. Eu vou pedir para todos serem breves, porque ela é uma pergunta um pouco complexa, e já podem fazer considerações finais, que ao término dessa rodada eu vou encerrar. Uma criança com físia aberta, com estabilidade recidivante e com fatores ósseos alterados, uma patela alta, uma tróclea displásica, por exemplo. Como vocês abordam essa questão? Esperam terminar o crescimento
ou fazem a reconstrução isolada do patelo femoral medial e esperam pelo melhor, ou indicam algum procedimento, vamos dizer assim, não convencional para corrigir essa alteração óssea, esse fator maior. Começar com o Felipe e aí a gente já vai encerrar. Então, Rob, como até no começo o Tírico já falou, as luxações patelofemoral, principalmente em criança, a recidiva é muito maior, né? E é muito mais difícil de tratar, porque muitas vezes você não consegue abordar de maneira adequada todas as deformidades que você encontra. Há uma grande discussão se, inclusive, as displasias, estigmas que a gente tem, elas ocorrem porque a patela não está localizada no centro da tróclea e que funcionaria como uma displasia do quadril, que se você não centraliza a cabeça do fêmur no quadril, não forma o acetábulo de maneira adequada. Eu gosto, embora não seja uma definição isso ainda, eu gosto de pensar que no joelho funciona da mesma maneira. Então, eu sempre tento abordar o máximo que eu consigo. Então, se tem alterações, mesmo principalmente de TAGT, e se são alterações muito grandes, com TAGT aumentado e patelas às vezes muito altas, eu gosto de abordar com procedimentos de partes moles já num procedimento inicial. Então, eu sempre tento abordar tudo. Eu acho que esses pacientes, mesmo assim, eles vão ter uma taxa de recidiva maior do que a população adulta, mas aí eu tento abordar. Em relação à técnica, aí é bem mais complicado porque tem muitas particularidades e eu acabo variando bastante. Mas eu normalmente, para baixar a patela, eu faço o imbricamento, né, do tendão patelar, e para medialização da patela, eu normalmente faço a desinserção mesmo do tendão, acabo fazendo a desinserção e colocando ele mais medial. Então, a minha abordagem normalmente é essa, porque eu acho que a gente tem que abordar esses fatores, senão o risco, fazer só o patelofemoral medial, se não muda nada a biomecânica, eu acho que a chance de recidiva é muito alta. Então, dentro do possível, eu abordo. Vitor? É muito parecido com o que o Pinda falou. Se tem algum fator que você quer agir ali, como você não vai mexer em partes só, você acaba mexendo em partes moles. O patelofemoral eu faço passando pelo colateral medial, um pouco mudada a técnica do DAI. Você passa por trás do LCM ali e põe uma âncora só na patela. Então aí você acaba não mexendo em partes ósseas. E aí, distal, eu solto bem o tendão patelar e faço como se fosse um jaquetão medial, o tendão patelar ali, que você acaba como se fosse medializando um pouco o aparelho extensor. Se tem fator, eu faço igual a gente fazia antigamente no adulto, que era aquele jaquetão do vasto medial por cima do colateral medial. E o Pina falou, mesmo fazendo isso, não é garantido essas crianças terem uma chance maior de recidiva, mas é o que eu acabo fazendo no paciente com a fisia aberta. Tírico? Eu acho que o Vitor e o Felipe resumiram bem, né? Talvez esse seja o maior dilema para a indicação dos tratamentos de instabilidade patelar, né? Porque quando é no adulto ou físico fechado, a gente tem um arsenal inteiro. Nesse caso é muito difícil, né? Eu geralmente falo para a família que provavelmente a gente vai fazer um procedimento inicial e eventualmente vai ter uma taxa de recidiva no futuro, e para pelo menos ganhar um tempo até o fechamento da física a gente conseguir fazer. Então eu tendo nesse momento não fazer grandes procedimentos, na maioria das vezes as displasias e a altura patelar não são tão grandes, mas quando é grande, como o Vitor e o Felipe falaram, a gente tem que fazer imbricamento. Você até fez um caso outro dia, na realidade, redução do comprimento do tendão patelar, né, dobrando ele sobre ele mesmo. Então tem casos que a gente tem que utilizar outras técnicas, mas na grande maioria dos casos, eu faço a reconstrução do patelofemoral medial, tentando fazer um avanço do vasto medial oblíquo, soltando um pouco, procedimento mais de partes moles, mas eu faço geralmente com quadríceps, não fixando nada na patela e fixando com uma âncora no fêmur. Lembrando que essa âncora do fêmur ela tem que ser na epífise, não acima da físio, abaixo da físio,
porque senão o paciente continua crescendo, a âncora sobe junto, e aí você vai levar a sua reconstrução do patelofemoral medial lá para cima, puxando a patela para cima e não para medial. Então, essa âncora ela tem que ser abaixo, geralmente eu uso radioscopia para colocar, é um ponto não anatômico, que o ponto anatômico é exatamente na fise, é um pouco abaixo, mas pelo menos você tem uma contenção por um tempo, até que o paciente possa maturar o esqueleto e aí a gente fazer o procedimento definitivo, se necessário. Maravilha. Bom, agradeço a todos vocês e, em nome de todos, agradeço a SBOT pelo convite. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.